Então, galera, respondendo lá as questões para a gente fechar a unidade 2, né? Em qual ou quais tipos de estruturas geológicas é mais provável encontrar recursos como minério de ferro e combustíveis fósseis como o gás, o petróleo e o carvão, né? Então, o minério de ferro ele é encontrado em estruturas geológicas de rochas cristalinas, né? Os nossos escudos cristalinos aqui do Brasil. Então é só voltar lá na página, vamos voltar lá na página que mostra isso. Volta, lá em cima. Aqui, ó. Então a gente tem as unidades de relevo aqui, ó, as regiões de planalto no Brasil, né, principalmente os planaltos cristalinos, esses que estão marcados com um xizinho, onde a gente tem a maior ocorrência de minério de ferro, né, porque são ricos em rochas cristalinas. Né? Já as regiões de sedimento, de bacias sedimentares, é onde nós encontramos os combustíveis fósseis. No caso do nosso país, os combustíveis fósseis, como o petróleo, estão mais concentrados nas bacias sedimentares no oceano, na região oceânica. 2. Ainda com base no mapa conceitual, descreva nas linhas abaixo as categorias principais da hidrografia do território brasileiro. Então é aquilo que eu expliquei na aula. A gente tem 3 categorias principais. A gente tem o mar territorial, as águas oceânicas. Nós temos também as águas subterrâneas, os aquíferos, e as bacias hidrográficas, os rios. Né? Lembrando que o Brasil não é um país rico em lagos. Né? Então são 3. Água subterrânea, mar territorial e bacias hidrográficas. 3. Das 3 principais formas de relevo que você estudou, qual apresenta a menor ocorrência no território brasileiro? Em que área se manifesta? Então, as que ocorrem menor, né, as que têm menor ocorrência, são as planícies. Né? Por quê? Porque elas só ocorrem ao longo do leito dos rios e no litoral. Né? Se voltar lá naquele mapa, a gente consegue perceber isso bem facilmente. A gente tem aqui, ó, em verde são as planícies. Elas são as que menos ocorrem. Né? Elas ocorrem ao longo do leito dos principais rios, né? A planície amazônica aqui, por exemplo, planície do Pantanal, né? E as planícies litorâneas. Continuando lá para a hora do estudo. Aqui, hora do estudo. Então, faça uma pesquisa e verifique como o relevo interfere na forma de ocupar os espaços nas atividades econômicas. De modo geral, qual que é a importância do relevo para a ocupação do espaço e as atividades econômicas? A humanidade, as grandes cidades, os grandes centros urbanos sempre vão se concentrar mais em regiões de planície. Né? E as atividades econômicas vão ocorrer mais facilmente em regiões de planície. Regiões de planaltos mais acidentados ou mesmo regiões montanhosas dificultam a ocupação humana. Marque um V nas verdadeiras, um F nas falsas. O minério de ferro é a matéria-prima fundamental para muitas indústrias de base. Verdadeiro, né? Principalmente para siderúrgica e metalúrgica. Os combustíveis fósseis, como o petróleo, formam-se em áreas onde há rochas magmáticas. Falso, né? Se formam onde há rocha sedimentar. Afinal, né, a sedimentação da rocha junto com a sedimentação de matéria orgânica forma combustível fóssil. C. Contando a partir do nível do mar, o petróleo do pré-sal está abaixo de uma profunda camada de sal. Verdadeiro, por isso se chama pré-sal. A obtenção do petróleo do pré-sal é simples e barata, o que facilita sua exploração. Falso. Ela é cara. Né? Tanto que, se o preço do petróleo abaixar muito no mercado internacional, nem compensa explorar petróleo aqui no litoral brasileiro. E, para que uma jazida mineral seja economicamente viável, o investimento no processo de exploração deve ser compensatório, sendo menor que o preço obtido na venda. Verdadeiro. Né? Você vai gastar 10 milhões para explorar aquele minério e depois vai vender por 9 milhões? Você vai ter prejuízo? Então tem que ser compensatório.
A autossuficiência em petróleo é uma característica de países nos quais se consegue satisfazer a procura interna por meio da própria produção. Verdadeiro. Né? O Brasil precisa de 10 milhões de barris de petróleo por dia e ele produz 10 milhões. Ele é autossuficiente. 3. O que é uma região hidrográfica? A principal unidade para a gestão das bacias hidrográficas. É toda a área ali de drenagem, né, da água superficial, né, que cai numa calha principal, que cai na calha principal do rio. Né, tem uma definição bem legal ali no livro didático. Né? Trata-se do espaço compreendido por uma ou mais bacias hidrográficas vizinhas, com características naturais e socioeconômicas similares. Qual a maior região hidrográfica brasileira? A região hidrográfica amazônica. Quais unidades da federação a região hidrográfica de São Francisco abrange? Bahia, Goiás, Distrito Federal, Minas Gerais, Pernambuco, Alagoas e Sergipe. Lembra que faz a integração nacional, integra o Sudeste ao Nordeste. D. A unidade da federação que você mora faz parte de qual região hidrográfica? Do Rio da Prata, né? No caso aqui do Rio Paraná. Que rios percorrem essa região? Rio Iguaçu, Rio Ivaí, né? O próprio Rio Paraná, etc. Rio Paranapanema, Rio Tietê. Leia o texto a seguir. Então, deem uma lida no texto ali, né? E depois para respondê-lo. Você sabe o que é uma matriz energética? É uma fonte de energia, né? Uma fonte de recursos naturais de energia, que geram energia. Né? Daí pesquisem as informações e escrevam um pequeno texto no caderno, beleza? Sei que ficou um pouco longo, mas tá aí a correção dos exercícios para a gente poder começar a unidade 3 tranquilo na próxima semana. Até a próxima, galera!